Seja muito bem-vindo ao culto online do Espaço de Vida. Estamos muito felizes em ter você aqui hoje e eu gostaria de te convidar para se preparar para um momento especial que teremos aqui. Vamos cantar e refletir numa palavra que foi preparada especialmente para o dia de hoje. Temos certeza que você não está aqui à toa. Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua família. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, familiares e com as pessoas que você ama. Siga também a nossa comunidade nas redes sociais, Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube. Prepare-se para este momento. Deus te abençoe. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Não, não O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, livrando os enfermos, curando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem diz que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há.
texto de João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Senhor Jesus, nós pedimos, ó Pai, nesta hora, que possamos, de alguma forma, Senhor, conhecer a Tua palavra, obedecer os Teus mandamentos, porque o nosso desejo e a nossa certeza é de que o Senhor mora dentro de nós. Mesmo sendo nós pequenos, falhos, pecadores, sabemos que o Senhor é um Deus grandioso, infinito em misericórdia, e mesmo assim, com toda a sua grandeza, esse Rei, que é Rei do universo, que é Rei sobre todas as coisas, mora e habita dentro de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua graça em nós. Rei do universo, Deus de toda a vida, luz de um claro dia, ouve a minha oração. Criador bendito, moras no infinito, vasto e tão bonito, mas estás, eu sei que estás perto de mim, dentro do coração, e assim posso contar contigo onde quer que eu estiver, pois sei que o teu amor vai muito além do infinito do teu ser, e vem ao meu encontro. Rei do universo, Deus da minha vida, ouve essa cantiga feita para o teu louvor. Tua poesia, tua melodia, tua harmonia é muito mais e sempre mais do que se pode ousar imaginar, e vai além do entendimento ou do meu sentimento. És meu Criador, fonte e raiz, ilumina minha alma. És e serás sempre Rei do universo, Deus da minha vida, Rei do universo, e ouve essa cantiga. Rei do universo, Deus da minha vida, Rei do universo, e ouve essa cantiga.
Espaço de Vida, além dos encontros aos domingos, temos os nossos grupos de conexão que acontecem às terças, quartas e sextas, às 8 horas. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida. Eles te ajudarão a encontrar um grupo ideal para você. Apesar do nosso local físico estar fechado, nossa comunidade continua em missão. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida e que é membro dessa comunidade de forma física ou virtual, não perca o privilégio de contribuir financeiramente. A sua fidelidade e compromisso são essenciais para que nossa igreja continue cumprindo sua missão em nossa cidade, região e ao redor do mundo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este momento que temos vivido de restrições também é um momento de possibilidades. Você que não é da nossa igreja, que não é da nossa comunidade, nem de Jaguariúna ou de Amparo, mas que tem assistido às gravações, às mensagens e que gostaria de conversar a respeito de Jesus, do desenvolvimento da sua espiritualidade, você pode entrar em contato com a gente a partir desse número de celular ou deste e-mail que aparece para você aí na tela, onde a gente vai entrar em contato com você, responder a sua iniciativa, e a gente pode marcar conversas via telefone, bate-papo via Zoom, Google Meet. A gente pode desenvolver uma amizade a partir desse momento tão único que a gente vive. Se você quiser fazer isso, fique à vontade, nós estamos à sua disposição. O filósofo cristão dinamarquês Søren Kierkegaard diz que quando a gente olha para trás, é quando a gente compreende a vida. Mas é quando a gente olha para frente, é quando a gente vive de fato. Nós vivemos dias em nossa história onde nós precisamos reaprender a olhar para frente, reaprender a sonhar com os dias que virão. Nós precisamos nos reinventar. É tempo de nos reinventarmos. E nesse contexto de pandemia que nós temos vivido, de muitas dificuldades, de restrições, muitas vezes nós temos o hábito, a mania de olhar para trás e desejar de novo aquele momento normal de nossas vidas que já se foi, que não existe mais. Esse é um momento onde você assiste essa mensagem, que a sabedoria bíblica vai nos lembrar de que nós precisamos, para nos reinventarmos, nós precisamos olhar para frente, para vivermos de fato. Existiu um momento na sabedoria bíblica que a gente percebe que o povo de Deus também não tinha motivos para olhar para frente, não tinha motivos para viver. Parece que eles estavam tão desanimados, tão frustrados, que a vida deles girava em torno de frustrações e de derrotas. Esse é o momento de aproximadamente 587 a.C., quando a Babilônia invade, o Império Babilônico invade Jerusalém e destrói Jerusalém, destrói a cidade do Senhor, destrói também o templo onde o povo de Deus adorava e oferecia sacrifícios ao Senhor, destrói os muros de Jerusalém, a proteção daquela cidade, e mais, o Império Babilônico levou cativo, levou como escravo todo o povo de Deus que morava em Jerusalém para uma terra estranha, para a Babilônia. E é nesse contexto que a palavra de Deus revela para a gente, o salmista fala para a gente do Salmo 137. É nesse contexto que o salmista conta para a gente de um contexto extremamente difícil que o povo de Deus vivia. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura comigo. Salmo 137 diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira, que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti? Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces.
Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Olha que texto forte. Esse texto aqui revela para a gente um contexto dificílimo que o povo de Deus vivia na Babilônia, exilado na Babilônia. E pelo menos 3 coisas eu posso aprender olhando para esse texto aqui, para começar a nossa reflexão neste momento. Primeiro, que o povo de Deus enfrentava um desânimo muito grande, e eles, a ponto deles se assentarem às margens dos rios da Babilônia e chorarem, lamentarem profundamente. Uma segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é que os opressores, eles pediam, meio que tirando sarro, zombando do povo de Deus, que eles cantassem uma das canções de Sião. Mas o que o povo de Deus fez? Eles penduraram as harpas nos salgueiros, que eram árvores muito comuns na região da Babilônia, e eles penduraram suas harpas lá, como quem diz, aqui a gente não vai cantar, a gente não tem motivo para cantar aqui. E uma terceira coisa que eu percebo é que a Babilônia era a grande culpada pelos problemas, pelo exílio, na mente dos integrantes do povo de Deus. A culpa é da Babilônia. E eu olho para esse texto e eu lembro de muitas particularidades que nós estamos vivendo neste momento. Eu e você. Nós também estamos muitas vezes assentados, lamentando. Lamentar é bom, chorar é bom. Nós precisamos sim lamentar este momento que nós vivemos, mas existe um tempo em que nós precisamos nos levantar e viver, olhar para frente, porque é olhando para frente que a gente vive. O povo de Deus está sentado e chorando às margens dos rios da Babilônia. O povo de Deus não consegue cantar mais. Eu percebo muitas similaridades entre o povo de Deus aqui e nós hoje, neste contexto de pandemia. E eu quero perguntar para você, o que você acha que Deus quer da gente nesse tempo? O que será que Deus queria deste povo aqui, exposto para nós a partir do Salmo 137? O que será que Deus queria deles? O que será que Deus quer da gente? Porque o que você quer, o que eu quero neste contexto de pandemia é fácil. A gente quer que isso acabe logo, que tudo volte ao normal, ou que o novo normal seja ainda melhor do que o melhor que a gente já viveu lá atrás. Mas o que Deus quer da gente? E para responder essa pergunta, a gente olha lá para o livro do profeta Jeremias. Eu convido você a acompanhar comigo. O profeta Jeremias escreve palavras, ele é usado por Deus para falar ao povo exatamente neste contexto do Salmo 137, contexto de desolação, de frustração, um contexto de não conseguirmos olhar para o futuro. E nesse contexto a gente percebe que a palavra vem ao encontro das necessidades do povo de Deus, assim como a palavra de Deus hoje, mediante a ação do Espírito Santo, irá ao encontro das suas necessidades. E eu aprendo 3 coisas olhando para o livro do profeta Jeremias, nesse contexto de exílio do povo de Deus na Babilônia. Primeira coisa que a gente aprende é que para reinventar-se é preciso ter um choque de realidade. Para reinventar-se é preciso ter um choque de realidade. No capítulo 25 do livro de Jeremias, versículo 12, Jeremias é usado por Deus para dizer para o povo: quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor. 70 anos. Jeremias é usado por Deus para dizer para o povo que depois de 70 anos, ou seja, depois de uma geração, o povo seria liberto da Babilônia. Mas no capítulo 28, versículos 2 a 4, um falso profeta chamado Ananias se levanta e ele diz o seguinte, a partir do versículo 2 do capítulo 28, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar
todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas no capítulo 29, versículo 9 e 10, Jeremias retoma a palavra e olha o que ele diz: eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Para reinventar-se, é preciso ter um choque de realidade. O povo de Deus que estava no exílio, assentado às margens dos rios da Babilônia, chorando, lamentando, que não queriam cantar, que penduraram as suas harpas nos salgueiros, pois não queriam entoar nenhum tipo de canção a Deus, que colocavam toda a culpa nas costas do Império Babilônio. Esse povo acha que vai sair desse exílio o mais breve possível. E quando eles ouvem a falsa profecia de Ananias, aquilo era música para os ouvidos deles. Por quê? Porque se aquele exílio durasse de fato 2 anos, o tempo deles na Babilônia seria apenas um tipo de férias estendida, onde eles estariam em uma outra nação por pouco tempo. Não havia necessidade de começar um negócio, não havia necessidade de grandes, longos investimentos a médio e longo prazo, não haveria necessidade de plantar muitas coisas por ali, porque eles não teriam tempo para colher, uma vez que 2 anos passam voando. Assim, quando o profeta Jeremias realça a verdade vinda do Senhor, de que o povo de Deus ficaria ali aproximadamente 70 anos, isso foi um grande, um único, um sem precedentes choque de realidade. Para nós nos reinventarmos enquanto discípulos e discípulas de Jesus neste tempo, nós precisamos de um choque de realidade. Quando essa pandemia começou, muitos disseram, não, vai durar apenas algumas semanas, no máximo 1 mês, no máximo 2 meses. Pois bem, nós estamos há mais de 3 meses dentro dessa pandemia, nesse isolamento social, e nós não temos previsão alguma de quando as coisas voltarão ao normal ou a um novo normal. Você já se adaptou às restrições, você já se adaptou a um novo ritmo de vida, e a gente precisa se readaptar mesmo. É tempo de nos reinventarmos. Mas para nos reinventarmos, para sermos criativos, eu tenho ouvido muita gente falando a respeito de criatividade no ambiente de trabalho, criatividade no ambiente de igreja e como desenvolver a igreja na quarentena, mas antes de nós sermos criativos e ágeis, nós precisamos ser realistas. Nós precisamos ser realistas. Se você continuar vivendo a realidade ou querer viver a realidade de antes da pandemia, você é exatamente como o povo de Deus do Salmo 137. Assentado às margens dos rios da Babilônia, chorando, lamentando, você não canta, você não compõe, você não enxerga beleza em nada, afinal de contas a Babilônia destruiu a sua vida. Mas nós precisamos nos reinventar. E para nos reinventarmos, nós precisamos ter um choque de realidade. E o choque de realidade, no nosso contexto, é entender que a pandemia não vai durar 70 anos, obviamente, mas que parece que ela não vai acabar nas próximas semanas. E quando a gente entende, discerne isso, a gente tem que dar alguns passos distantes do improviso. Eu tenho certeza que você, nas primeiras semanas da pandemia, do isolamento social, você que teve que trabalhar de casa, você que teve que ter uma série de adaptações, restrições no seu modo de viver, você fez nas primeiras semanas tudo de improviso. Afinal de contas, talvez isso dure apenas 1 mês. Mas agora que estamos indo para o 4º mês de isolamento social, o improviso já tem que ser deixado para trás, nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos nos reinventar na direção de como nós vamos gerir a nossa vida daqui em diante.
Mas para isso, o primeiro passo é termos um choque de realidade. Uma segunda coisa que eu percebo aqui nesse texto que eu queria destacar com vocês é que para reinventar-se é preciso agir diante dessa realidade. A gente vive uma realidade de pandemia, ok, mas diante dessa realidade nós precisamos agir. O capítulo 29, versículos 4 a 7 do livro de Jeremias, fala para a gente algo muito especial do Senhor ao profeta Jeremias para falar para o seu povo. E essa palavra vem para a gente também hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esses poucos versículos contêm 11 imperativos. Na palavra de Deus, quando nós encontramos os imperativos, quando nós encontramos as ordens dentro de um texto, a gente encontrou o coração do texto. E esses poucos versículos afirmam para a gente 11, nada mais, nada menos que 11 imperativos. Esses 11 imperativos sinalizam na direção de algo que Deus quer falar com o povo de Deus no exílio da Babilônia e na direção de algo que o Senhor quer falar comigo e com você. Para reinventar-se, é preciso agir diante da realidade. O texto fala em construir, o texto fala em habitar, em plantar, em comer, em casar-se, em dar filhos a casamento, em multiplicar, em buscar, em orar. Essas ações, para o povo de Deus que está ouvindo essa profecia do profeta Jeremias, elas têm um sentido muito amplo, e eles sabem que isso aqui não acontece do dia para a noite. Eles sabem que esses investimentos que Deus está mandando que eles façam, dizem respeito a toda uma vida, toda uma história. Eu converso com pessoas, com amigos, amigas, que nesse contexto de pandemia não estão assistindo às gravações dos cultos, ou assistem uma vez ou outra. Por quê? Porque não gostam dessa coisa impessoal de estar assistindo o culto em casa, a partir de um smartphone ou de uma televisão. Eu converso com outros amigos, amigas, que não gostam de participar dos grupos de conexão durante a semana. Afinal de contas, não é a mesma coisa. Os grupos de conexão, eles são para a gente se encontrar, e quando a gente não se encontra, fica meio xoxo só pela internet, não tem graça. Ok, mas eu quero dizer para você, não é a mesma coisa mesmo, mas eu quero lembrar você que se você deixar de participar dos cultos online ou dos grupos de conexão online, pode ser que você fique aproximadamente 1 ano sem participar dos cultos presenciais. Pode ser que você fique aproximadamente 1 ano sem ouvir e ser alimentado pela palavra de Deus. Essa é a realidade que nós vivemos, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. O que a gente sabe é que nós precisamos agir na direção dessa realidade, a partir dessa realidade. Você que trabalha e faz reuniões via Zoom, Google Meet, a partir da internet, você sabe das reuniões online, você sabe que as reuniões elas não são uma opção, não é porque elas facilitam agora e você ganha um pouquinho de tempo, não, é o que tem, é o que temos para nos reunirmos no nosso ambiente de trabalho, familiar ou com relação à nossa igreja, à nossa comunidade. O povo de Deus precisava agir, o povo de Deus precisava se levantar das margens dos rios, porque se eles ficassem ali a vida toda, os anos iam se passar e eles iam agonizar em tristeza naquele local. Eu quero convidar você que está assistindo essa mensagem, é tempo de nos reinventarmos, é tempo de nos reinventarmos. As reuniões online, essa vida digital, como vai ser depois que a pandemia acabar, a gente não sabe, mas não cabe a gente
saber de tudo isso agora, neste momento, o que a gente sabe é que nós estamos em um contexto de isolamento social e as reuniões online são a realidade. É tempo de nos reinventarmos. Diante da realidade, é preciso agir na direção daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para fazermos em nossas histórias, em nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se você esperar o fim da pandemia para agir na direção do seu cônjuge, pode ser que não haja mais casamento até o fim da pandemia. Se você esperar o fim da pandemia para agir na direção dos seus filhos que estão distantes de você, pode ser que você não tenha tempo mais para alcançá-los. Se você esperar para cortar gastos e adequar a sua empresa à luz da pandemia, pode ser que ao final da pandemia não haja mais empresa. As empresas que vão perdurar, que vão persistir durante e após a pandemia, são aquelas que se adaptam rapidamente a esse contexto. Ou seja, são aquelas que agem. Eu e você, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos agir na direção de mudanças. O povo de Deus estava no exílio, entristecido, completamente frustrado, porque eles foram tirados à força de Jerusalém. A cidade que eles amavam tinha sido destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos, a esperança deles foi roubada. No entanto, Deus não está dizendo para eles ficarem estagnados, chorando uma vida toda, não. Deus está dizendo para eles, ajam, para que vocês se reinventem, ajam, para que vocês se reinventem, construam, para que vocês se reinventem, comprem, para que vocês se reinventem, vivam. Olhem para frente. Quando a gente olha para trás, a gente compreende a nossa vida, mas quando a gente olha para frente, é que a gente vive. Uma terceira coisa que eu encontro aqui nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que para reinventar-se é preciso confiar nos planos de Deus. Para que nós experimentemos de um momento de novos horizontes, de nos reinventarmos de verdade, a gente precisa, sim, ter um choque de realidade para a gente entender que aquilo que já passou, pelo que a gente fica chorando, morrendo de saudade, saudosistas, aquilo não existe mais. Aquela vida não existe mais. Para nos reinventarmos, é preciso, diante dessa nova realidade, que a gente haja assertivamente na direção daquilo que precisa ser feito. Mas, acima de todas as coisas, para nos reinventarmos, é preciso que nós confiemos nos planos do Senhor. A palavra de Deus, no capítulo 29 de Jeremias, a partir do versículo 11, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. É interessante que o exílio, ele não era a última palavra para o povo de Deus. O exílio na Babilônia não era a última palavra. Eles não ficariam ali eternamente, vocês vão ficar aí durante 70 anos, mas eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Nós, igreja do Senhor, você discípulo de Jesus que está assistindo essa mensagem, você não vai ficar para sempre nesse contexto difícil que você está vivendo, seja ele referente à pandemia, seja ele referente ao desemprego, seja ele referente a questões emocionais que você traz desde a sua infância, seja isso referente a qualquer
experiência desagradável que você teve no seu passado, isso não trará a última palavra na sua vida. Para nos reinventarmos para um novo momento na nossa vida, nós precisamos confiar nos planos maravilhosos de Deus. A palavra de Deus nos lembra que o plano de Deus para a gente não é de causar dano para a gente. Deus não quer causar dano para você. Deus quer dar a você esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Nós precisamos nos reinventar. Mas a maior reinvenção de todas, o maior upgrade que você pode dar na sua vida, não diz respeito simplesmente à sua empresa, não diz respeito à sua família, não diz respeito ao seu casamento. A maior atualização da sua história é você aprender a confiar nos planos de Deus. Nós vivíamos dias antes dessa pandemia, onde nós nos lembrávamos, vez ou outra, de que realmente precisamos confiar em Deus. Mas esse momento histórico que vivemos, ele foi muito mais intenso e profundo em nos lembrar que nós não temos controle de nada, de absolutamente nada. Nós estamos tendo uma oportunidade única de nos reinventarmos para novos dias que virão. Na palavra de Deus, o exílio sempre tem um fim didático para o povo de Deus. O povo de Deus se afasta de Deus, começa a desobedecer ao Senhor. Então, um povo opressor, um povo mais forte, vem e leva o povo de Deus cativo. Aconteceu assim com o Egito, aconteceu assim com o Império Assírio, acontece assim com o Império Babilônico aqui, e vai acontecer depois, em outro momento, com o Império Persa. E isso é uma realidade que serve para ensinar ao povo de Deus que toda vez que ele se afasta de Deus, ele encontra o sofrimento. Mas também nos lembra que toda vez que o povo de Deus está em meio ao sofrimento, Deus intervém. Por quê? Porque os planos de Deus para mim e para você são planos de paz e não de mal. São planos de esperança e de um futuro. Eu quero convidar você que está assistindo essa mensagem a pensar como está a sua vida, como está a sua história. Como você tem conduzido a sua existência nos últimos anos. E eu quero dizer para você que essa mensagem é um lembrete, um pequeno lembrete, de uma grande lição que nós estamos recebendo do Senhor, para que nos reinventemos, para que experimentemos novos dias de fato. Eu quero convidar você a se reinventar. Gente, tenha um choque de realidade. Se você ainda não teve, se esses 3 meses não foram capazes de dizer para você que tudo mudou, que não sejam necessários outros 3 meses. Que você consiga, a partir da sabedoria bíblica, a partir dessa palavra que foi para um povo muito distante da gente, mas que serve para a gente também, que você perceba que nós precisamos sim ter esse choque de realidade, para que nos reinventemos. Os tempos mudaram, vivemos um outro tempo agora, e que diante dessa nova realidade você haja na direção das pessoas. Mas eu não gosto de ligar, porque mandar mensagem via WhatsApp, eu não consigo, não sei lidar muito bem com o celular. É tempo de agir, é tempo de aprender, é tempo de construir, é tempo de viver, olhando para frente. Para de olhar para trás. Olhar para trás é para compreender a vida. Você quer compreender? Ok, olhe para trás, mas você quer viver? Olhe para frente. E não se esqueça que nos reinventarmos diz respeito, principalmente, a aprendermos a confiar nos planos eternos de Deus. O povo de Deus, descrito aqui nesse texto, nesse exílio babilônico, ele tinha uma esperança de que o Messias viesse. Eles olhavam para o futuro e eles tinham uma esperança de que o Senhor enviaria o Messias, e esse Messias restauraria todas as coisas com Deus.
Eu e você não temos a esperança de que o Messias virá, porque o Messias já veio. Na grande história que a Bíblia conta pra gente, nós já vivemos depois do Messias, depois de Jesus. E você não tem simplesmente uma esperança que Deus intervirá na sua vida, você tem uma certeza, porque o nosso Deus cumpre as suas promessas. E a promessa dele para mim e para você é que ele estaria junto da gente em todos os dias, em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. E ele está agora com você, dando a você não apenas da presença dele, enquanto você estava sentado às margens dos rios da Babilônia. Você não estava só. Tempos de choro, de lamento, de tirar as emoções, os sentimentos para fora, esses momentos são importantíssimos. E nós nunca estamos sós. Jesus se senta com a gente ali. Mas esse momento, ele já está ficando para trás. Agora é hora de nos reinventarmos, olharmos para frente e retomarmos a vida. Se vai ser num contexto de isolamento social ou não, isso não é o mais importante. O mais importante é que os pensamentos que o Pai tem a meu respeito e a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. De uma construção, de uma esperança e de um futuro certo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Gostaria de orar com você. Deus de graça, muito obrigado, porque a sua palavra nos instrui e nos orienta e nos encoraja à ação. E nós queremos, Deus, reconhecer as nossas dificuldades. Em dias difíceis nós olhamos para as nossas vidas, para o passado, para um futuro incerto, e nós queremos nos assentar às margens dos rios, e nós queremos chorar, lamentar. Nós não temos por que sorrir, muito menos por que cantar. Mas Deus, eu gostaria que o Senhor, a partir dessa palavra, Deus, que o seu Espírito Santo orientasse a mim e aos meus irmãos e irmãs que assistem essa mensagem, que o Senhor nos orientasse, para que nós nos reinventemos, para que nós aprendemos, Deus, a cantar os cânticos de Sião, não somente em Sião, mas que a gente aprenda a cantar os cânticos de Sião nas noites escuras da Babilônia, nas noites escuras dessa pandemia, nas noites escuras desse isolamento social. Deus, por favor, Pai, nos dá ânimo e força, Deus, para nos levantarmos e para vivermos, Deus, a vida que o Senhor nos deu, o dom, o prazer, o privilégio que é viver. Que nós, Deus, assim como o povo de Deus, assim como o seu povo teve que aprender lá no exílio babilônico, que nós também aprendamos a investir, a construir, a investir em nossas vidas, mesmo quando os dias são incertos como os que vivemos. Por favor, Deus, faz isso. E que nesse processo, Deus, de reinvenção, Deus, nós não percamos a confiança nos seus planos poderosos, de que o Senhor governa toda a história, de que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos para dar a gente esperança e um futuro. E que a nossa busca pelo Senhor seja uma busca com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de uma reinvenção capaz de filtrar, Deus, todos os desejos, Pai, sujos, todos os desejos, Deus, apenas de ego, de orgulho, que nós possamos deixar isso para trás. Afinal de contas, precisamos nos reinventar. Que não falte graça, que não falte do seu amor, da sua misericórdia em nossas vidas. Para que esse processo, Deus, seja um processo transformador para a honra e glória do seu nome. Amém. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo, teu amor insiste até o fim, me diz por onde ir, e mesmo
noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui em minha solidão. E mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a ti. Se até o ar que enche meus pulmões vem de ti, não é meu, e pra onde iria sem o teu amor? Quem sou eu pra questionar se até o ar que enche meus pulmões vem de ti, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, o poder do nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje e para todo sempre.